Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa nossa nova aula, esse novo conteúdo que nós vamos começar a estudar, ele vai ser dividido em duas frentes, em duas aulas, que na verdade configuram o mesmo conteúdo, vamos assim dizer, tá? Essa primeira aula que eu vou falar com vocês vai falar um pouquinho a respeito da política na Europa entre os séculos XV e até o XVIII, é um período longo de tempo, eu já vou explicar para vocês. E depois, na outra aula da semana, a gente vai falar um pouco a respeito da economia desse período, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí de coisas diferentes, porém, os assuntos eles estão relacionados, tá? Vamos lá então. Eu vou apresentar o tema para vocês, a gente vai falando aí aos pouquinhos sobre também outras formas que vocês encontram esse tema, esse conteúdo que nós chamamos de absolutismo, mas também falamos outros termos para a mesma coisa, tá? Então vocês podem encontrar esse termo por monarquia absolutista ou absolutismo monárquico ou absolutismo, que foi como eu coloquei para vocês aí no primeiro slide, né, de abertura, ou ainda antigo regime, tá? Então, se a gente parar para pensar aí na primeira, né, no primeiro tema que está aí para vocês, monarquia absolutista, então lembrem que monarquia equivale, significa a mesma coisa que reino, tá? É um tipo de governo onde nós temos um rei governando, ok? Eu coloquei todos esses termos para vocês porque às vezes vocês vão encontrar numa atividade mesmo que eu passe para vocês ou num site da internet, num texto de apostila ou de livro, e quer dizer a mesma coisa, a gente está falando da mesma coisa, tá? Então, pensar numa monarquia, ou seja, um reino, tá? Absolutista, vamos pensar nessa palavra absolutista, daria a ideia então para a gente de absoluto, tá? Então, o que que seria esse absoluto? Nós vamos pensar então aí no governo que existirá nesse período em que os reis vão passar a governar de forma absoluta. Tá? Vocês tinham visto comigo, nós tínhamos estudado como que se dá o processo da formação das monarquias nacionais europeias. A gente estudou isso algumas aulas para trás. Né? A gente viu como que se dá o processo de centralização do poder político na Europa. Vocês viram aqui no slide? Vamos voltar aqui, tá? Que esse período se compreende, nós estamos falando de Europa, obviamente, mas se compreende aí de uma larga escala de tempo que é dos séculos XV até o século XVIII, tá? Então, de 1400 e pouquinho, vamos colocar aí 1450 até 1700. A gente pode fixar 1789, que é o marco da Revolução Francesa, coisa que vocês vão estudar no oitavo ano, tá? Eu disse, né, que nós vamos ver aí um pouco sobre a política nessa aula. Na nossa próxima aula a gente vai falar mais da economia, né? Vamos falar um pouco mais do trabalho e o que mantinha aí a Europa nessa época no quesito de dinheiro, tá? Mas a gente falou nas aulas passadas de como que a centralização do poder ela ocorreu e como ela foi boa tanto para reis quanto para a burguesia, no sentido de que os interesses eles estavam ligados, tá? Então, por exemplo, para a burguesia, a forma de ter uma moeda única, pesos e medidas, né, isso vai facilitar o comércio. Então, à medida que os reis fazem isso, né, em seus domínios, isso é interessante para burguesia, né, para o comércio, a burguesia em parte era comerciantes, né, para os reis centralizar o poder, ter ali os seus domínios, estabelecer ali os seus territórios, isso também vai ser interessante porque eles estavam ali
com seu poder local cada vez maior, né, estabelecendo um exército próprio, né, fixando ali o seu poder cada vez mais. E isso, o que que vai acontecer? Com o passar do tempo, eles vão obtendo cada vez mais controle e cada vez mais centralizando o poder em si. Por isso que a gente fala, da monarquia absolutista, o poder absoluto, porque ele vai estar sempre focado na figura do rei, tá. Então, isso é um processo obviamente gradual, é um processo que a gente sempre quando fala em história, nunca é uma coisa dada em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, tá. Mas é um fato que é um tipo de governo que acontece, na Alemanha, na Inglaterra, eu falo Alemanha grosseiramente, né, que a Alemanha ainda não era Alemanha nesse período. Porém, só para vocês entenderem, na França, na Inglaterra, Alemanha, Portugal, tá? Então, vamos ter tipos de governos absolutistas nesse período, tá? Então, coloquei aqui uma imagem para vocês, só para vocês observarem, tá? As coroações de reis dessa época eram dadas pelo Papa, né? Mostrando aí diretamente, né? Como eu coloquei para vocês, que esse poder, né? Era representado, né? Como o poder de Deus aqui na Terra, né, sempre representando dessa forma essa ligação. Hã, eu coloquei o exemplo da França e vocês vão ver 2 imagens de 2 reis franceses, né, nos próximos slides, porque eles são bem significativos, hã, colocando a figura do Luís XIV, rei francês, que ele vai ser conhecido como Rei Sol, tá. Uma frase muito significativa, muito famosa, que ele teria dito: "O Estado sou eu", tá. Onde a gente percebe esse autoritarismo do rei, quando ele diz: "O Estado sou eu", seria a mesma coisa que ele dissesse: "O governo sou eu", ou seja, o rei ele está centralizando na mesma figura, nele mesmo, né, o poder político, um poder jurídico, então ele faz as leis, porque as leis não eram escritas, né? Então ele manda prender quem ele quer, ele manda soltar quem ele quer, ele podia dar ordem de essa ordem de prisão, ela podia ser a forca, né? Mais tarde vai ser a guilhotina, que era aquela lâmina que mandava decapitar todo mundo, né? Isso na França vai acontecer demais até a Revolução Francesa e durante ela. Então, era o rei quem fazia as leis, era o rei quem determinava, né, como que ia ser as execuções, estava concentrado na mão do rei todo esse poder, por isso que a gente fala, né, o poder absoluto na mão do rei. Tá? E o poder religioso também de certa forma, por quê? Porque se o rei ele tinha uma religião, se fosse ele católico, todos os seus súditos, né, ali naquele país, eles deveriam também ser católicos. Ao passo que o país se torna protestante, né, com o avanço da reforma protestante que vocês já estudaram, então se o país fosse ali calvinista e o rei seguisse, né, essa religião, ele tentava incutir nas pessoas então aquela religião, né, e isso vai acontecer o quê? Vai acontecer muitas perseguições, né, como foi o caso, por exemplo, da Inglaterra com Henrique VIII, né, e com a filha também, Elizabeth I, né, então isso é um grande problema porque não vai ter durante esses governos liberdade alguma, tanto política, né, quanto liberdade religiosa, nenhum tipo de liberdade individual, ok? Vamos lá. Como eu disse para vocês, não havia Constituição. O que que é a Constituição? Né? É um conjunto de leis que rege um país, como nós temos hoje, tá? Então, o rei ele governa por ordens régias, era o que ele dizia, tá? Essa imagem que eu coloquei aí para vocês, que vocês estão vendo que está pegando fogo, né? É o que vocês vão estudar lá no 8º ano, a Revolução Francesa, era a Bastilha, né? Onde o rei mandava prender quem ele quisesse, por isso que eu coloquei que era o símbolo do autoritarismo do rei, né? Qualquer um que ele não fosse com a cara, com a fuça da pessoa, mandava prender, né? E boa.
tá? Essa imagem é uma imagem muito emblemática, é um quadro muito famoso do rei Luís XIV, o Rei Sol, que eu falei para vocês no início do vídeo. Essa imagem dele tem muitos símbolos que representam várias coisas, tá? Desde o ambiente onde ele está, que é um ambiente de ostentação, luxo e riqueza, pelo tecido que a gente vê em volta, esse tecido todo vermelho, né? Pelo traje que ele está vestindo, né? Notem que é o manto, tá? Real, com a flor, né? A flor de lis que representa a, a França, tá? Então, isso que vocês veem de tom de azul no manto real é o que compõe a própria bandeira francesa. Atrás dele vocês conseguem ver o trono, também é um símbolo, tá, do poder político, né, porque o trono é do rei, né, a coroa que está atrás do cetro, onde ele apoia a mão, também o poder político, a espada que está na cintura, o poder militar, tá? O cabelo, né, que na verdade é uma peruca, o símbolo da nobreza, junto com os sapatos, que mais para frente eu coloquei até, deixa eu ver se tá no próximo slide, tá. O sapato, olhem o detalhe do sapato, o salto vermelho simbolizava a nobreza, né? Os nobres geralmente usavam sapatos de salto, né? Mesmo os homens, e o salto vermelho era um símbolo de ser nobre, né? Essa outra imagem que vocês estão vendo é o rei Luís XV, pai, tá? Do outro que vocês viram na imagem anterior, Luís XIV. A gente consegue ver as mesmas insígnias, os mesmos símbolos que na imagem anterior, o cetro, né? O trono real, o manto real, também o mesmo luxo, riqueza e ostentação que a gente consegue ver na outra imagem, tá? Ambos reis franceses, tá? Porém, o Luís XIV, né, foi o primeiro rei aí anterior ao Luís XV dessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Algumas características do absolutismo que é importante vocês entenderem que eu coloquei aqui para vocês nesse slide. A supremacia do rei, que é isso que eu comentei com vocês, a vontade do rei ela vai estar sempre acima de qualquer outra coisa. Não havia limite legal para ações do rei, né? Ou seja, o rei ele podia condenar as pessoas à prisão sem qualquer justificativa legal, né? Qualquer justificativa de lei. Ele podia impor a lei para a população a qualquer momento, de acordo com a decisão dele. Tá? O personalismo, né, vem de algo pessoal, né, a figura do rei ela misturava com a estrutura do Estado, ou seja, né, tanto a lei quanto o funcionamento dos órgãos do governo dependia da vontade do próprio monarca, do próprio rei. Tá? Isso também está ligado com o próximo item, que é o patrimonialismo. O que significa isso? Não tem distinção entre o que pertencia ao rei e o que pertencia ao Estado, ao governo. Por exemplo, o dinheiro, tá? A renda. Então, o dinheiro que era público e o dinheiro privado, tá? Do rei era a mesma coisa. É como se, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês, o salário hoje do prefeito, tá? Por exemplo, se misturasse ao dinheiro público de verba que se destinasse, por exemplo, a uma obra pública, a construção de um hospital, por exemplo, tá? Esse dinheiro se misturava, né? Então, da arrecadação de impostos com o dinheiro que é privado, né? Que é do salário do rei nesse caso, então não se sabe o que é o que, e aí para ele comprar, sei lá, um tapete novo para o palácio dele, ele pegava lá do dinheiro que era dos impostos recolhidos da população e boa, né? Sendo que não era o correto, né? Então não havia distinção entre dinheiro público, tá? E dinheiro privado nesse caso, ok? Vamos lá, continuando.
Alguns teóricos, né, alguns, filósofos, escritores, eles vão defender, tá, o absolutismo nessa época, até mesmo para ressaltar, para enfatizar a importância desses reis e vão estar do lado desses reis nessa época. O Maquiavel vai ser um deles. Maquiavel, ele era italiano, ele vai escrever uma obra importantíssima chamada O Príncipe, né, em que ele vai dizer que somente um estado forte, centralizado, né, com poder absoluto poderia ser governado. Tá? Quando ele escreve O Príncipe, na verdade ele está falando da figura de um rei, né, importante, né, forte, e que somente assim, né, poderia ser um governo legítimo, tá? Outro autor é o Thomas Hobbes, também escreve uma obra muito importante que é o Leviatã, né? O Thomas Hobbes, ele fica muito famoso por essa frase, né, dizendo que o homem é o lobo do homem, né? E ele diz a mesma coisa não, né? Algo parecido aí, dizendo que somente um estado forte seria aí, né, responsável, né, para tirar do caos, né, a sociedade, né, a todo o governo. E por último, né, não mais importante, mas ressaltando a figura de que o rei, ele não tinha o seu poder vindo de uma linha hereditária, do seu pai, do seu avô, mas sim de Deus. O Jacques Bossuet, de origem francesa, ele vai ressaltar essa origem divina. A gente fala que é a teoria divina do poder, né, dizendo que o rei, né, o seu poder vinha de Deus e não, né, da terra, não era terrestre o seu poder, mas sim de Deus, né? Então, deixando essa ideia de que o poder do rei era sagrado. Então, o que que fica aí, né, com a ideia do Bossuet pra gente, de que, ó, todo mundo tem que aceitar o que o rei diz, se o rei falar alguma coisa, todo mundo diz amém. Por quê? Porque o poder dele é divino, né? Tudo que ele fala, né, é sagrado, né? Então a gente tem que aceitar, tem que ser obediente e tem que ser fiel ao nosso rei, tá? Vai ser sempre assim? Não. Vocês vão ver, vão estudar ao longo do tempo que do mesmo jeito que teve filósofos que vão ficar ao lado desses reis, vão ter também filósofos que vão falar assim: peraí, não é assim não, né? Esses reis não têm poder divino coisa alguma, são feitos de carne, osso, sangue igual a gente. E a gente pode tirar esses caras do poder, né? A gente pode fazer uma revolução. Então, pera aí, o negócio não é bem assim, vamos fazer diferente, né? Por isso que eu falei para vocês que é o tipo de governo, o tipo de regime que a gente vai ter em vigor na Europa, na maioria dos países até o século XVIII, e ainda eu coloquei para vocês uma data específica, que é 1789. Até um pouco antes, na Inglaterra, a gente vai ter um episódio que vai dar uma sacudida lá e vai colocar um rei aí à prova, né? Que eles vão ver que o cara é de carne e osso mesmo, não tem nada de Deus, poder divino, nada disso não. Mas vocês vão estudar isso mais pra frente, tá? Fico por aqui. Qualquer dúvida depois a gente conversa. Beijo pra todo mundo e até a nossa próxima aula.